Olá, agora nós vamos continuar a aula de produto vetorial e iniciando o produto misto. Eu vou chamar de aula 3 de produto vetorial e produto misto, porque eu deixei para falar as propriedades depois. As propriedades dos produtos, para o curso de matemática, eles são muito importantes. O estudante de matemática precisa olhar essas propriedades operatórias e compreendê-las. O estudante de física, de engenharia, de química, elas são importantes na resolução dos exercícios, saber da existência delas e aplicá-las. Mas nós já falamos algumas propriedades do produto vetorial lá no conceito inicial. Das várias propriedades, nós vamos falar de três principais mais citadas, que se parecem com as propriedades operatórias dos conjuntos numéricos. Aqui, no caso, dados, né, o V e W, os nossos vetores comuns, quaisquer, e K um escalar. Eu coloquei K pertence aos complexos. Lembra que se ele pertence aos complexos, ele pertence também aos números reais, né? Nada impede K de ser um número complexo. Se pertence, não ficou tão bom. Então, a primeira propriedade, ela se parece com a propriedade comutativa, mas não há comutação. Olha só que interessante. Ó. Então, o vetorial V é igual a V vetorial U, só que não é V vetorial U somente. É menos V vetorial U. Então, não há comutação, né? Não comuta o produto vetorial. Isso é importante. A de baixo, ela se parece com uma associativa, vamos dizer assim, mas ela não é uma associativa. Por quê? Porque o K, ele multiplica ou um ou outro vetor, não os dois ao mesmo tempo. Só parece. Então veja que eu posso multiplicar o escalar por U, vetorial V, como acontece aqui, ó. Ou U vetorial KV, não ao mesmo tempo, tá? E essa propriedade é a distributiva da multiplicação em relação à adição, mas eu não posso dizer multiplicação. Esse produto, esse símbolo diz vetorial, não multiplicação. Há similaridade, não é a mesma coisa. Então, o vetorial V mais W dá U vetorial V mais U vetorial W. Segue o mesmo padrão da distributiva, né? Vamos dizer, aqui no caso a soma está à direita, a distributiva está com a soma à direita. Tanto faz se for à esquerda, o mais V vetorial W, também ocorre nesse caso a distributiva, né? Aqui em cima, como eu falei, é porque não é essa distributiva é idêntica da multiplicação, ó, porque realmente a multiplicação não acontece ao mesmo tempo. Quando nós falamos idêntica, não é igual, o operador é diferente, certo? Não necessariamente ele teria que seguir essa propriedade, mas segue. Então, temos, relembrando, KU, vetorial V, como nós vimos aqui, e U vetorial KV. É bem semelhante, idêntico a uma associativa, mas não há comutação. As outras propriedades, né, nós vimos lá em cima como o U vetorial dá zero, né, essa é uma propriedade. Zero com vetorial U dá zero também. Isso também é outra propriedade importante, né? E se eles são unitários, também nós comentamos sobre isso, né? E ortogonais, então ele é uma base. Então as outras propriedades estão acima, lá nos conceitos, nós já utilizamos nos conceitos iniciais de produto vetorial. Aqui o produto misto ou triplo, que nós vamos começar, ele é uma associação entre o produto escalar e o produto vetorial, por isso misto. E triplo, porque ele está associado a três vetores. Na definição de escalar e de vetorial, nós
escrevemos dados U e V. Aqui é U, V e W, por isso chamado produto triplo. E um número, ele é um número, né? O produto misto, ele é um número. Eu vou colocar aqui, ó, para chamar bem a atenção, ele é um número real. Pode ser complexo também. Vou colocar aqui entre parênteses, ele é um escalar. A gente fala real porque dificilmente nós vamos trabalhar com os complexos aqui. Mas ele é um escalar. Vamos deixar o real aqui, chamar mais atenção para o real. Ele é denotado por um colchetes U, vírgula, V, vírgula, W, que representa exatamente isso aqui, ó, que é o produto misto, né? Aí eu já chamei a atenção que lá no produto escalar eu não usei essa notação aqui, ó. Essa notação aqui é a notação do produto escalar. Também, no lugar daquele pontinho, a vírgula. Então nós representamos o produto escalar assim, ó, o escalar V. Sem esse fechamento lateral aqui, né? E podemos colocar entre parênteses, que é a mesma coisa desse, vamos dizer assim, esses maior que e menor que, né, dos lados que a gente está acostumado, o V. Existem várias representações e elas são utilizadas de forma diferente pelos livros. Os autores preferem dadas representações, né? Aqui também a gente tem a nossa preferência. E a gente, mesmo aqui embaixo, ó, vai ler o escalar V. Funciona do mesmo jeito, só que ao invés de ter o ponto do escalar, vai ser esse ponto aqui, ó, vai ser usado a vírgula. Vai que você lê um livro que tem isso, né? Então vamos fazer agora a interpretação geométrica do produto misto. Nós vimos que a interpretação do produto escalar, ele é uma determinação da ortogonalidade do vetor. Então nós temos dois vetores, eles são paralelos ou eles não são paralelos. O produto escalar me fornece isso. O produto misto, ele me fornece, a norma dele é a área do paralelogramo, né? Então, eu tenho dois vetores e a partir desses dois vetores nasce o produto, pelo produto vetorial, um vetor ortogonal aos dois, simultaneamente. E isso representa a área do paralelogramo. No caso da interpretação geométrica do produto misto, nós vamos representar assim, ó. Vamos pegar aqui fazer isso mais embaixo, mas vamos pegar aqui um esquema. Eu vou ter que colocar isso aqui inclinado para mostrar melhor os vetores, ó. Fazer assim. Talvez um pouquinho maior. Vamos fazer assim. Aqui, o que nós vamos desenhar aqui é um paralelepípedo. O paralelepípedo mal desenhado, né? Porque eu tenho que fazer igual tá ali, ó. Aqui. Esse paralelepípedo, o volume dele é que vai representar vamos dizer, ele vai representar a norma do produto misto. Vamos aqui, é um pouco difícil desenhar reto aqui, mas eu acho que consegui chegar onde eu queria.
Vamos dar aqui os valores aos pontos para esse paralelepípedo. A, B, seguindo essa ordem aqui na base CD. Vou colocar o D aqui embaixo, ó, dessa forma. Vou colocar o E aqui, eu preciso. E agora, vamos desenhar os vetores associados aqui. Vamos pegar esses vetores aqui, da base dele, ó, em vermelho. Esses dois vetores, ó, vai lembrar para a gente o produto vetorial. Olha só. Vamos chamar esse vetor aqui de U, esse vetor aqui de V. Olha, o que o produto vetorial dá como resposta? Vou colocar de outra cor. Um vetor que é ortogonal aos outros dois. Ó. Esse azul aqui. O que é esse azul? U vetorial V. É isso que nós temos. Só que até aqui, ó, até esse ponto, ele é a altura. A altura dessa figura. Tá difícil o H aqui. Ele é a altura aqui. Até não gostei desse aqui, vou colocar em branco para deixar mais claro aqui, ó. A altura aqui. Isso é importante. E nós temos aqui, vou colocar um outro vetor roxo, que é esse vetor. E esse vetor aqui é o W. Consegui apagar só isso aqui, não deu. Aí vamos aqui. Vou deixar só o W aqui, fica melhor do que deixar o branquinho. Então aqui nós temos essas informações aqui, que precisam ficar bem claras dos dados que nós temos. Não vamos precisar de mais informação. Quem é o volume do paralelepípedo? Desse paralelepípedo? O volume dessa figura geométrica, ela é a área da base, vamos colocar aqui, ó, AB, vezes a altura. É assim que ele é dado. Ora, a área da base, se você for ver, aqui embaixo, quem que é? É o produto vetorial de U com V. Ó. Vetorial, não escalar. Produto vetorial do U com V. Que são os que estão em vermelho aqui. Ó. A norma dele, né? O módulo dele, vezes a altura. Está bem claro quando fazer assim, não. Vou chamar a atenção aqui, quer ver? Vou deixar aqui. Vou colocar esse V mais para cá. E aí eu vou colocar da mesma cor dos vetores. Então, quem que é a área da base? A área da base é o produto vetorial ou o vetorial V. Essa é a área da base. Como se fosse base vezes altura. Vezes H. Ó. H é a altura. Né? Eu falo base vezes altura da figura geométrica embaixo aqui, formado por ABCD. Vamos, a partir daqui, determinar a altura. Quem que é a altura disso aqui? Né? Ela pode ser chamada de norma da projeção ortogonal de W sobre o V. A altura aqui, ó. Nós pegamos esse H. Eu vou escrever isso para deixar claro. A altura é a norma, ou módulo. Vou escrever módulo. Eu acho que módulo eu falei mais durante o curso. Ele é um módulo da projeção ortogonal. E projeção ortogonal, né? Nós tivemos tópicos só sobre isso.
projeção ortogonal de quem? De W sobre o produto vetorial. Ora, o produto vetorial, eu vou colocar x aqui, ó, só para relembrar outra maneira de denotar, né? Sobre o V. Ou seja, olha só, eu não sei nem que cor que eu vou usar aqui mais, mas eu vou apagar para melhorar esse azul, tá bem esquisito. Mas olha só, esse azul aqui, vou colocar ele só até aqui, colocar ele como altura aqui, ó. É a projeção ortogonal, porque o H, ó, o H, ele é o vetorial V, como está ali. Então, para fazer a projeção ortogonal do H, nós não precisamos voltar lá na fórmula da projeção ortogonal. É apenas enxergar isso que foi falado, né? Então, a altura desse paralelepípedo, ela é H. E o que é a projeção ortogonal? O escalar, vamos falar assim, né? O vetorial V sobre o... Aí você pode voltar lá na fórmula, né, da projeção ortogonal sobre a norma de U vetorial V. Aqui como está. Aqui em cima é o módulo disso, mas como é medida, eu não vou representar o módulo, tá certo? E aí o que a gente faz? A gente aplica o valor de H na fórmula do volume. O vetorial V que multiplica H. Mas quem é o H aqui? O H vai ser W escalar U vetorial V dividido pela norma ou pelo módulo de U vetorial V. Pelo menos hoje eu não estou falando fatorial, né, que já está bom. Ora, qualquer lugar da matemática, multiplicando ambos os termos por U vetorial V, ó, nós teremos exatamente o escalar, o vetorial V. Vou usar aqui o recurso do parênteses. Aqui, dessa forma. Ora, isso não é nada mais, nada menos do que a própria fórmula do produto misto. Então, de acordo com isso, o produto misto, ele me fornece o volume do paralelepípedo. Lembra que nós estamos trabalhando com geometria analítica e álgebra linear, né? Paralelepípedo. E aí é a álgebra linear fazendo funcionar, né, o raciocínio em cima da geometria analítica, certo? Ora, em função disso, nós vamos continuar aqui a definição da seguinte forma. Você não pode esquecer que uma das propriedades do produto vetorial é que ele é base, porque ele gera um produto ortogonal, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, sejam a base B, vou chamar de base B mesmo. Essa base B, ela é IJK, ou seja, é a base do sistema ortogonal tridimensional. E os vetores, para variar, né? Vamos designar os vetores U, V e W. De tal maneira que U vai ser igual a A1
colocar minúsculo agora, B1, C1. Obviamente que V vai ser igual a A2, B2, C2 e W, A3, B3 e C3. Bem, definido dessa forma, o que nós temos em relação a essas informações? Nós temos que, se nós pegarmos o, vou colocar o x, vetorial V, nós lembramos do determinante dele, que vai ser I, J, K. Nós já vimos isso. A1, B1, C1. E A2, B2, C2. Que é o determinante dele. Determinante da fórmula do produto vetorial. Né? Se nós desenvolvermos isso, nós vamos ter o... Agora eu vou usar outra representação. O vetorial V vai ser I vezes B1 vezes C2. Aí nós vamos já agrupar de uma vez, eu já fiz isso, né? E vou deixar agrupado assim, ó. Eu vou ter B1, C2, ó, só para te lembrar. Vou fazer isso, apesar de fazer isso direto, é que você não está acostumado, né? Ó, tá vendo assim? Pegando a regra de Sarri, né? Então nós estamos fazendo isso, ok? Então eu tenho B1, C2 e você lembrar da diagonal secundária, nós vamos ter C1, B2 e que são iguais, né? Mais C1, A2 menos A1, C2, J mais está faltando A1, B2 menos A2, B1, K. É isso que nós temos. Ora, com essa informação do produto vetorial, vamos fazer aqui o produto misto. O vetorial V, vamos fechar assim, ó, escalar W. Está escalar aqui. O que nós vamos fazer? Isso tudo que está aqui em cima, B1, C2, menos C1, B2, I. Aqui. Mais C1, A2, menos A1, C2, J. Mais, que está embaixo, aqui, A1, B2, menos A2, B1, K. Ótimo. O que eu vou fazer aqui? Nisso tudo que está aqui, vamos dizer, sem juntar tudo, ó, nós vamos colocar aqui um colchete e fazer o escalar A3, B3, C3. Nós já sabemos fazer o produto escalar. Considerando, ó, isso é importante, todo mundo já sabe disso, né? I é igual a J, que é igual a K, e quando eu estiver falando de módulo ou norma, igual a 1. Eles são versores. Então, eles são versores, eu vou fazer a operação normal do escalar e não preciso usá-los agora, porque eu estou multiplicando por 1. Então isso vai gerar assim, ó, B1 pode fazer, né, em detalhes, ó, A3. Olha o que está acontecendo. Isso porque nós vamos juntar tudo, né? O A3 vai participar de todos eles, vamos dizer, né?
C1, B2, A3. Mais, ó, lembra, vai ser o A, vou fazer isso aqui, que você vai conseguir lembrar, ó. O A3, ele é o nosso X, está associado ao I. E isso aqui tudo é o nosso X, está associado ao I. Você não pode esquecer que nós somamos X com X, Y com Y, Z com Z, né? Tendo isso em mente, voltamos para cá. O que nós vamos ter agora? Mais, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Mais C1, A2, B3, menos A1, C2, B3, mais. Eu estou colocando um abaixo do outro para você entender a organização, né, das ideias. Quem está faltando aqui, ó? A1, B2, C3, menos A1, B3, C3. Talvez você já tenha percebido que eu tenho as partes positivas, né, aqui, e as partes negativas. E que eu tenho A1, B2, C3, por exemplo, eles estão associados a um determinante. Então olha que interessante, ó. Eu tenho aqui o vetorial V, escalar W, é a mesma coisa se eu tivesse assim, A1, B1, C1. O produto misto, olha só, ele vai ser dado por esse determinante, ó. E aí a situação fica mais tranquila para a gente resolver os exercícios, não tendo que memorizar uma fórmula tão grande. Então, tanto para o produto vetorial, eu consigo fazer a análise pelo determinante, assim também com o produto misto. Substituindo então o IJK, lá a gente consegue determinar, né, vamos dizer assim, essa fórmula do produto misto. Isso aqui é o que mais nos interessa, né, no processo de produto misto. Vamos então fazer um exemplo disso aqui e podemos deixar propriedades para depois, né? Vamos fazer um exemplo. Dados U, módulo de U igual a 2, módulo de V igual a 3. Vamos colocar aqui que o ângulo entre U e V vamos chamar de θ. Vou colocar o ângulo entre U e V, parênteses θ, é de 30 graus. Um ângulo notável, né? Que dados, né, que W é um vetor e que já está representado aqui, e o seu módulo, sua norma é igual a 4, tá? E o ângulo
a medida, né, do ângulo em graus entre W e o produto vetorial UV, o vetorial V, é 180. É 180 graus, vírgula, calcular o produto o produto misto, né? No caso, ao invés de eu colocar produto misto, vamos fazer assim, só para relembrar, ó, o VW, que é a representação, a denotação do produto misto. Nesse caso, é apenas aplicar a fórmula. Nós não vamos nem precisar aplicar o determinante nesse caso. E veja bem, quando nós pegamos aqui, ó, e lembrando lá da definição, ó, o V e W como produto misto, como é que a gente pode definir isso? Nós vamos definir o vetorial V, isso é claro, não tem a dúvida, né, em relação a isso. Ó, escalar W. Olha, agora é só eu fazer a aplicação disso, ó, uma por uma, separadamente. Quem que é o vetorial V? Se você lembra bem de U vetorial V, né, qual o significado disso? Vamos colocar a fórmula aqui, ó. Eu vou ter a norma U, vetorial V, norma ou módulo, tá? Norma ou módulo de W, cosseno de 90. No caso aqui, vamos colocar cosseno de 30, né? Relacionado a isso. Né? Erramos, cosseno de 180. Porque aí foi dado 180, que é o ângulo entre eles, tá? Isso agora, fazendo passo a passo, quem que é o produto vetorial? Relembrando das fórmulas antigas, vetorial V, seno de 30. Aqui, que por sua vez multiplica, já que nós estamos falando de norma, W cosseno de 180. Foram os ângulos dados. Então, a partir daqui, ó, nós vamos aplicar os valores fazendo isso. Quem que é o U, que foi dado lá aqui em cima, né? Deixa eu ver. Não lembro. U é 2, V é 3. Então, U é 2, aqui, ó, vezes 3, tá aqui, vezes seno de 30, ele é um ângulo notável, né? Então, o seno de 30 é meio. Aqui, ó. Vezes o W aqui é 4. Vezes 4. Vezes o cosseno de 180, menos 1. Então, nós teremos aqui o produto misto aplicando as fórmulas de forma separada, ó, o VW. Por que eu estou usando essa fórmula e não a que nós usamos de determinante? Porque foram dados os ângulos. Mantém isso na cabeça. 2 vezes 3, 6. Mas vamos fazer assim, ó. 2 dividido por 2. Sobrou 3 vezes 4, 12. Vezes menos 1, menos 12. Então veja que isso é um número real. Vou escrever aqui, ó. É um número real. Então o produto misto, ele gera um número, não um vetor como produto vetorial, né? 12, ó, é um número real. Certo? Esse exemplo aqui é um exemplo importante, né, em relação à análise que a gente faz do que é um produto vetorial associado com produto misto. Ora, de certa forma,
nós podemos fazer aqui um trabalho de análise do produto misto ou do produto triplo, quando a gente quiser, por exemplo, utilizar as anotações de Levi-Civita, do tensor de Levi-Civita e do delta de Kronecker. Para fazer isso, nós vamos colocar um outro exemplo, e aí sim é importante que você entenda que nós estamos fazendo isso principalmente para o pessoal da física, devido à necessidade deles de utilizar essas notações. Nós vamos colocar esse exemplo assim, ó, mostrar a identidade. Então, quando a gente trabalha com a notação tensorial, existem várias identidades importantes e mostrar essas identidades é fundamental para poder rapidamente compreender conceitos físicos. Aqui eu vou mudar a notação, colocar A maiúsculo, B, D, e coloquei A escalar B vetorial D utilizando o X. É igual a D, olha só, essa é uma das propriedades do produto misto. Depois a gente mostra algumas propriedades, elas são um pouco mais demoradas, trabalhosas para fazer. Veja bem, eu falei mostrar, tá? Demonstrar, nós não faremos isso aqui nesse momento. Talvez em outras aulas específicas. Mas mostrar essa identidade aqui. Está aqui. Para mostrar essa identidade, nós vamos utilizar as notações que associam o delta de Kronecker com o tensor de Levi-Civita. Então, para fazer isso, nós vamos ver quem é o A dentro da notação indicial, né? Que utiliza o índice, vamos dizer assim. Então, eu vou ter aqui, ó, somatório até 3 de I, de AI e I. Tá. B. O B é o somatório de J até 3, de BJ e J. E C, similarmente, né? É C não, é D, né? Vou colocar aqui o D. D, somatório de K até 3, DK e K. Então, dado isso, vamos aplicar isso numa das representações aqui, ó. Vamos pegar a primeira, A escalar, vírgula, B vetorial D, e desenvolvê-la em função do que nós fizemos aqui em relação a A, B e D. Então, substituindo aqui, ó, nós vamos ter 3 I, A, I, E, I. Isso escalar. Vamos abrir um colchete e um parênteses. Quem está lá dentro? Né? Está B, então é E, J, B, J, E, J, que está ali. Vamos fechar esse parênteses, vetorial, o somatório de até K, né? EK seria muito bom se coubesse aqui, ó. EK, tenta dar um jeito aqui e fecha tudo. Foi trabalhoso, devia ter chegado um pouquinho mais pro lado, mas tá bom. A partir disso, ó, vou começar a usar só o igual e para ter espaço ali, tá certo? Nós vamos juntar o que a gente pode aqui, coisas que já foram feitas, ó. Repetindo aqui o primeiro, né, o A, escalar, colchete. O que nós podemos juntar ali? Ó? Nós já fizemos isso antes. Ó.
EJ, não I, né? Está aqui de fora. EJ até 3. Eu falei E, né? É o somatório. Somatório K até 3, a gente junta os dois. O que sobra aqui, ó? BJ DK e EJ EK. Vamos colocar aqui entre parênteses. EJ. Aqui, ó. O vetorial EK. Nós já fizemos isso. E aí nós temos que usar, né? Utilizar os conceitos que nós já vimos em relação aos índices de JK, inclusive a permutação cíclica e acíclica, certo? Então, vamos lá. Se você voltar e olhar quem que é o EJ e o EK, lá eu já vou colocar aqui, que nós vamos colocar o EJ e o EK em função do tensor de Levi-Civita. Então, olha só. Mas é daqui a pouco, né? Chega lá, tem que repetir isso aqui. Tem que repetir isso aqui. Ó, aqui. Também isso aqui é repetido. Nós vamos mexer só com esse grupo aqui, ó. Vou colocar em vermelho. Certo? Vamos chegar ali. Então, J3, somatório, né? Eu falo de... Isso aqui é um sigma maiúsculo. BJ DK. E quem é isso? Quem que é EJEK? É o somatório, lembrando do Levi-Civita, tá? Vamos chamar L aqui, ó. E vamos até 3, sempre. Aqui, então eu vou ter um E, aqui L, vamos dizer assim. E ó, o tensor de Levi-Civita, JKL. Agora você deve lembrar. Porque JK, ó, vamos lá. Nós já fizemos isso. JK. Aqui. Por isso, né? JK. E o L eu introduzi um novo índice aqui, certo? Aí continuando, nós vamos mexer de novo lá aqui na frente. Nós vamos pegar o Civita do EJK, né, e vamos juntar aqui e para poder tornar isso aqui mais simples. Mas aqui nós já podemos começar a trabalhar com com os índices. Ó, até 3, peguei todos os somatórios, peguei I, J, K, L. Entendeu porque é o L, né? De qualquer forma. E vamos juntar os vetores, ó. AI, BJ, tá aqui, DK. Juntamos todos eles, tá? O Levi-Civita. Agora nós vamos deixar o JKL e nós vamos fazer a multiplicação desse E, L. Voltamos aqui. Ou seja, nós pegamos a notação e revertemos, mantendo o tensor de Levi-Civita. Porque o EL está associado com o EI, né, que está faltando lá. Eu posso fazer isso, reverter, vamos dizer assim, tá certo? De acordo com isso, eu tenho então o somatório IJKL até 3, né? Se for o caso, eu posso até tirar, né, o IJKL, mas deixemos. Aí eu vou ter aí BJDK para fazer as coisinhas aqui, bonitinho. E vou mudar, vou colocar aqui, ó,
eu vou mudar a referência, né? Porque o IJ, por exemplo, eu posso trabalhar com IJ de tal maneira que eu tenho aqui, por exemplo, ó, IJL, diretamente fazendo uma mudança, EK associado com EI, dessa forma. Isso também está associado com o IJK. Se eu utilizar o JKI, daria a mesma coisa, eles são equivalentes. Então eu tenho isso nesse momento em que eu reorganizo tudo isso, esse somatório, e vou fazer uma espécie de, vamos dizer assim, separação dos somatórios agora. Isso não é algo trivial, pessoal. Então, assim, eu estou separando agora exatamente para chegar à identidade que interessa, tá? Então, eu pego aqui o somatório e coloco o K separadinho. Por quê? Porque eu quero colocar o D. Eu estou juntando o somatório de K até 3, que nós já vimos, o DK, e aqui eu vou pegar o EK. Por isso que nós mudamos lá, né? Nós podemos mudar aqui, ó, trabalhei aqui, ó, mudando os índices de lugar. Por quê? Porque o que sobrou, se você for ver, ó, vai ser o somatório I3 de AI, EI. Eu também posso ter EI. Tirando o Levi Vita, eu volto para isso. E eu pego aqui, ó, depois que eu mexi lá com o K que me interessava, e tenho o E3. Esse daqui vai ser o J, de BJ, EJ. Ou seja, eu apenas mudei de lugar. Ora, o que é isso aqui? Esse aqui é o D, escalar. Vamos pegar, quem que é esse? A, vetorial, B. Trabalhar com essas mudanças não é algo simples, nem muito trivial, mas você está vendo e você aprenderá isso oportunamente com mais detalhes em determinadas áreas da física, tá certo? Não. Agora, o que nós vamos fazer são as propriedades do produto misto. Nas propriedades do produto misto, como são muitos vetores, né, 3 vetores mais número real trabalhando junto, então nós vamos colocar assim, ó, dados os 3 vetores U, V, que é para ser uma vírgula, W, como sendo vetores. Só que nós vamos trabalhar com mais vetores. U1, U2, nós vamos precisar dele. V1, além do V e V2, vírgula. W1, W2, então são muitos vetores, né? E os escalares K e P. Alguns livros trazem alfa, beta, só que aí confunde com ângulo, né, do meu ponto de vista. Então, vão valer as seguintes propriedades aqui, ó. Eu vou colocar, temos, então vamos lá, propriedade número 1, dados eles.
em termos de operação. Se eu tiver aqui, ó, K, U1 mais T, U2, vírgula. Veja, não podemos esquecer da anotação, né? Quando eu estou colocando aqui entre colchetes, eu estou falando do produto misto, V e W. Então isso aqui é produto misto entre KU1 mais TU2, V e W. Né? O que a propriedade me oferece? Eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou ter K, posso tirar o K aqui de dentro, e ter o 1, olha que interessante, viu? V e W. Mas eu tirei o T ali de dentro e coloquei em evidência aqui de fora. Então ele vai ter a relação de multiplicação com o 2, V, então, né, e W. Essa é uma propriedade do produto misto. Não é uma propriedade muito trivial que a gente está acostumado, né? Mas o que ele diz? Que se eu tenho dentro de um produto misto dois escalares, eu posso pegar os escalares e tirar do produto misto. Essa é a interpretação dessa propriedade, tá? Eu tenho um outro produto misto, o 1, por exemplo. Tenho KU, KV. Lembra que nós estamos falando de produto misto, né? Mais T, V, por exemplo, W. Como é que eu olho isso? É o produto misto de U1 KV mais mais TV W. Então, isso aqui tudo ó, funciona como um vetor. É melhor mudar a cor, né? Então, isso aqui tudo funciona como um vetor. Então, eu tenho um produto misto U1, o vetor KV1 mais TV. Não sei se eu cortei aqui, mas aqui é TV2. Ó. TV2 e W. Olha, o que isso me fornece de dados? Eu já sei que eu posso tirar o K, né? Então eu vou ter o K do lado de fora. E o que sobrou do lado de dentro? O 1, que nós já vimos aqui. V1, vírgula, e W. Então, eu tirei o K e coloquei esse produto misto. É igual o de cima, né? Só que nós estamos repetindo isso, associando com posições diferentes. Aqui quem vai ficar de fora é o T, ou seja, eu posso tirar os escalares de dentro do produto. E o que sobrou, né? O aqui, V2 e W. Então, em termos de propriedades operatórias, essas duas propriedades são válidas em que nós já traduzimos, né? Nós podemos remover os escalares do produto e deixá-lo de fora. Facilita alguns cálculos. Outro produto misto, U, que é um produto misto com V associado a KW1. Você já está percebendo que está sendo feito com cada um dos vetores para mostrar a validade para cada um dos vetores. Ó. Que é a mesma coisa do que a gente viu em cima. Então isso é um produto misto entre KW1, TW1, TW2. Aqui em cima, ó, esse aqui é esse vetor, KU1 mais TU2, VW.
mostrando que serve para, independentemente da posição em que está o K em relação aos outros vetores. Então essa igualdade vai colocar aqui, ó, o K aqui de fora. Aí essa é talvez a mais importante. O que sobrou? O V W1 tá aqui, mais T. Não, esqueci de colocar o T aqui de fora. T, produto escalar de quem que está ali? O V, no 3, né? O V, o vírgula, V, que é o que sobrou, W2. E foi com quem houve essa relação, né? Vamos dizer assim. Então, qualquer vetor que tenha multiplicação por um escalar, nós podemos retirá-lo de dentro do produto e deixá-lo de fora. Quarta propriedade. A quarta propriedade, nós retornamos lá para uma espécie de... Não existe comutativo para ele. Se não existe, faz um certo sentido, porque se não existe para o produto vetorial, ele não deve existir para o produto misto. Mas olha só, ela mostra o seguinte, ó. Ela é igual a V, ó, mudei de lugar, hein? Pode esquecer, senão você não percebe isso. V, U, W. Mudei de lugar o produto, olha só, eu tenho que colocar o menos aqui. Ora, vou continuar fazendo isso para mostrar que mudou de lugar o produto, ó. Eu tenho que colocar o sinal negativo. Ó, U, W, V. Tá aqui. Dessa forma. Tá? Então, é muito importante que se entenda essa situação. Só que, olha só, eu vou continuar aqui. Se houver uma permutação lá do último para o primeiro, eu tenho W. Você imagina a demonstração disso, né? Ela foge do escopo do nosso curso. W, U, V. O que eu fiz aqui? Olha em relação de cima. O U foi lá para o começo, né? Em relação a isso. É igual a menos W. Aí eu mudei só o V e o de lugar. V, U. Então, essas propriedades são aplicadas nos tratamentos operatórios quando nós utilizamos o produto misto de forma algébrica e em estudos mais profundos, né? Até aqui, esses pontos associados à dependência linear, combinação linear, os conceitos de vetores são a base para o entendimento dos próximos passos associados à geometria analítica em relação a ponto, reta, distância entre ponto e reta, reta e plano, as cônicas e as quádricas que nós vamos ver em breve. Até a próxima aula.